Para todos os meus irmãos que me assistem. Nesse momento eu quero falar um pouco a respeito da visão antecipada da noiva. No outro culto eu falei da visão da tenda, do qual o irmão Branham fala que ele viu aquela luz da fotografia falando com outra pessoa acima dele. E hoje nós vamos falar da visão antecipada da noiva. Mas para que nós venhamos entender a visão antecipada da noiva, vamos ler aqui Malaquias. Malaquias 4 é o 7º selo narrado de trás para frente. Deus aqui está narrando o 7º selo de trás para frente. Ele diz assim: porque aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos, todos que cometem impiedade. Todos que cometem impiedade serão como palha no dia que está para vos abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que não restará nem raiz nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação estará debaixo de vossas asas. E saireis e crescereis como um bezerro no cevador. Hoje nós vamos falar sobre isso. Esse ministério do grande sol da justiça que está aqui em Malaquias 4:2. Que diz assim: para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo de vossas asas. E crescereis, e saireis e crescereis como bezerro no cevador. E ele diz assim: pisarás o ímpio, porque se farão cinza debaixo da planta dos vossos pés naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembraste da lei de Moisés, meu servo, do qual mostrei em Horebe para todo Israel, do qual são estatutos e juízos. Aqui é duas testemunhas que vai pregar de Israel para salvar 144 mil judeus. E em Malaquias 4:5 diz assim: eis que eu vos envio o meu profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e filhe a terra com maldição. Aqui é o 7º selo narrado de trás para frente. Vai ter o ministério do sol da justiça, o ministério de Israel. Mas antes do ministério do sol da justiça e antes do ministério de Israel viria o profeta Elias. O profeta Elias vem antes do grande e terrível dia do Senhor, porque Deus aqui está narrando o 7º selo aqui de trás para frente. O profeta Elias vem antes do grande e terrível dia do Senhor. Quando chega em Malaquias 4:2, que nascerá o sol da justiça, e o ministério de Israel e o ministério do profeta Elias vem antes desses dois ministérios. Mas para que nós venhamos entender a visão antecipada da noiva, esta mensagem aqui, reconhecendo o seu dia e a sua mensagem, o que o profeta, o irmão Branham, fala nessa mensagem. Ele diz assim, vou tentar ler para que vocês possam entender o que o profeta, o irmão Branham, está dizendo. Ele fala assim, recorde a visão da semana passada, quando a noiva veio a ser, quando a noiva veio para ser uma visão antecipada dela. O profeta está dizendo, uma visão antecipada da noiva não pode ser a noiva das eras. Deus estava mostrando aqui uma coisa antecipada. Deus estava mostrando o futuro. Deus estava antecipando, mostrando como a noiva seria a noiva do futuro. É uma visão antecipada, para que vocês possam entender o que o irmão está dizendo aqui. Depois vocês vão entender qual é essa noiva que o irmão está dizendo aqui. Ele fala assim, recorde a visão da semana passada, quando a noiva veio a ser uma visão antecipada dela. Ali subiu a pequena noiva encantadora na visão, e eu não estava pensando nada acerca disso, apenas sentado ali, olhando para fora, e ali veio a noiva, e eu vi uma voz do meu lado que dizia, aqui está uma visão antecipada da noiva. E ela passou por mim, e eu observei a maneira que era muito amável, linda jovem. Ela estava apenas caminhando em passos como ele podia, e não uma marcha, apenas no passo de uma mulher, como elas caminhavam, graciosamente como uma dama. E essa é a maneira que ela estava caminhando.
vindo na minha esquerda, desse lado. E ele saiu da minha, e ela saiu da minha visão. Vocês estão vendo? A primeira noiva saiu da visão dele. E então ele me fez virar à direita e me mostrou cada igreja de tal como foram nas eras. As igrejas como foram nas eras. O irmão estava tendo uma visão do futuro, a visão antecipada da noiva. O irmão estava vendo o futuro aqui nessa visão. Essas igrejas como se fossem das eras. Depois vocês vão saber quem são essas igrejas. A visão antecipada da noiva. Ele passou por mim, eu observei a maneira que era muito amável, linda, jovem, e ela estava apenas caminhando em passos como ela podia, não uma marcha, mas apenas em passos de uma mulher como ela caminhava, graciosamente como uma dama. Essa é a maneira que ela estava caminhando, e vindo à minha esquerda, de lado, e ela subiu da minha visão. Então ele me fez virar. Quem é ele? Deus que estava comandando ali. O Espírito Santo me fez virar à direita e me mostrou cada igreja de tal como foram nas eras, como era vulgares. E a última foi a igreja desses últimos dias, tá vendo? Qual é a igreja desses últimos dias, meus amigos? Do qual irmão, porque a denominação ficou lá atrás. A igreja desses últimos dias, liderada por uma bruxa, tá vendo? E ela estava tão imoral, vestida de aparência tão imunda, e ela estava marchando no ritmo de música twist e rock and roll. E aquela mulher, olha a igreja como chegou essa igreja no final. Essa igreja do final, como chegou essa igreja. O meu irmão está dizendo aqui, retorcendo-se toda, segurando apenas um papel cinza, hipocritamente cinza. Fica entre a cor branca e preta, o qual é uma cor enganosa. Cinza não é branco e nem preto, mas uma cor enganosa. E segundo ela, o papel de cinza em sua frente, encaixando assim, tipo saia estilo havaiana, segurando na frente dela, completamente nua, da cintura para cima, e estava marchando no ritmo twist, ou seja, balançando-se com aquelas músicas, aproximando-se disso. E é a igreja. E quando passaram por mim, meu coração quase desfaleceu. Pensei, se isso é o que está procurando se apresentar para Cristo como uma noiva, de que valeram todos os esforços e coisas que os homens têm feito para trazer uma noiva para Cristo, uma prostituta como esta, de aparência vulgar, suja, imunda. Veja a noiva de Cristo. Isso enfermou meu coração. Enquanto ela passava diante de nós, onde estávamos, ela estava segurando um papel na sua frente, tornando-se e rebolando-se novamente de um lado para o outro, enquanto ela ia, como nesses bailes modernos que ele tem hoje em dia, usando-se a si mesma, nua, ato imoral, enquanto marchava. Eu não sou responsável por essas coisas, somente posso dizer o que vi, e Deus é o meu juiz. Mas aquela era a igreja dos Estados Unidos da América. Vocês estão vendo aqui? Qual é a igreja, meus amigos, dos Estados Unidos da América? Se o irmão Branham estava tendo uma visão antecipada da noiva, quando o irmão Branham viu a noiva do seu dia lá, com passos graciosos, era aquela noiva do qual o irmão Branham estava pregando ali. Mas quando o irmão Branham partiu, que essas denominações surgiram no meio da mensagem, credos e dogmas. Hoje essa igreja
essa igreja imoral, qual o irmão fala aqui, porque os Estados Unidos tem as mensagens do irmão Branham, mas não deixam as pessoas ver a luz daquilo que o irmão Branham estava falando. Mas depois o irmão Branham fala que a noiva voltará a passar. Essa noiva que vai voltar a passar, eu vou mostrar para vocês quem é essa noiva que vai voltar a passar novamente. Ele diz assim, a igreja dos Estados Unidos da América, aquela igreja do qual o irmão Branham estava pregando ali, se tornou essa mulher imoral. O irmão Branham não está falando das igrejas das eras aqui não. Deus estava dando uma visão ao irmão Branham antecipada da noiva. O irmão Branham estava vendo o futuro ali. Aquela igreja dos Estados Unidos chegou a esse ponto aqui. Mas olha o que está escrito aqui, para que vocês possam entender. Agora, quando ela passou, as suas costas inteiras não tinha absolutamente nada. Enquanto ela passava, senti-me débil, doente. E então ele disse, está vendo? A noiva voltará a passar. Vocês estão vendo? Aqui a noiva veio atrás dela, a mesma noiva que passou no princípio. Então meu coração pulsou de alegria ao saber que haverá uma noiva. E ela será feita do mesmo material e vestida da mesma maneira daquela do princípio. Ela está para ser chamada, e eu sei que isto é a verdade. Se isso não for verdade, então cada visão que eu tive antes, no passado, eram falsas. Qualquer um sabe que eu tenho havido uma única coisa que ele disse que não tenha sido verdade. Simplesmente acordei. E então pode você ver a imundícia da igreja moderna, chamada a si mesmo de igreja. Vocês estão vendo? A condição que a igreja dos Estados Unidos da América chegou. Vocês estão vendo o que o profeta está dizendo aqui? Agora eu vou mostrar para vocês que quem é essa noiva que vai voltar a passar. Porque a noiva dos Estados Unidos da América chegou nessa condição aqui que vocês estão vendo aí. Quando o irmão Branham viu isso aqui, que ele falou a noiva americana, porque a noiva dos Estados Unidos é que orienta todo mundo essa mensagem. Mas quem é essa noiva que vai voltar a passar? Na mesma mensagem, o título da mensagem é Reconhecendo o seu dia e a sua mensagem. Vocês viram que eu disse aqui que de Malaquias 4, Deus está narrando o sétimo selo de trás para frente. E ele fala do ministério do sol da justiça. Qual é essa noiva que vai voltar a passar? Que irmão Branham viu? Ele disse, haverá uma noiva. Isso pulsou o meu coração. Está escrito assim, a mensagem reconhecendo o seu dia e a sua mensagem. O ponteiro está 3 minutos para meia-noite. Então, vamos ver o que o irmão Branham fala aqui nessa mensagem. Observe bem o que o irmão Branham vai dizer aqui. Ele fala assim, veja quão perfeito é a Bíblia. Um dia que não será chamado nem dia nem noite, o fruto não pode amadurecer, a menos que o sol amadureça. Não importa o quanto você pregue ou o quanto você faça, ele não pode amadurecer. Ele não pode ser manifestado, não pode ser vindicado. Unicamente porque ele disse, eu sou a luz do mundo. A palavra então tem que vir um poder do Espírito Santo, ele mesmo, para amadurecer, ou vindicar, ou provar, para manifestar o que ele predisse que aconteceria nesse dia. A luz do entardecer produzirá isto. Que tempo a noiva passou? A mesma condição em que está no princípio, mas eu estava vendo e saí da fila e tentei puxá-la de volta. Agora muito poderia ser dito sobre essas coisas no dia em que estamos vivendo.
Mesmo a noiva, que Deus mostrou que a noiva voltará a passar, essa noiva começou a sair da fila, e o profeta dá a visão gritando: não sai da fila, não sai da fila. Mas que vocês entenderam o que o irmão Branham está dizendo aqui? Eu vou explicar para que vocês possam entender porque o que o irmão Branham está dizendo aqui. Isso aqui está numa profundidade tão profundo que poucas pessoas percebem o que o irmão Branham está dizendo aqui. Essa noiva que está sendo representada não percebe essa coisa. Olha o que o irmão Branham está dizendo aqui, ó. Veja quão perfeita é a Bíblia. Um dia que não será chamado nem dia nem noite. Qual é o dia que não será chamado nem dia nem noite? No tempo do entardecer haverá luz. O profeta estava pregando no Lasquefux. O Lasquefux é um momento que nem é dia e nem noite. O profeta irmão Branham estava pregando no fim da tarde. No pôr do sol haverá luz. Ele estava pregando ali no pôr do sol. Vocês estão vendo? Um dia que no pôr do sol é um momento que, uma transição que nem é dia e nem é noite, pois a mensagem do irmão Branham foi pregada no pôr do sol. Ele fala assim, ó: um dia que não será chamado nem dia nem noite, o fruto não pode amadurecer. Vocês estão vendo? Na mensagem do irmão Branham, o fruto não pode amadurecer. E olha o que o irmão Branham diz aqui, ó: o fruto não pode amadurecer, a menos que o sol amadureça. Não importa quanto você pregue ou quanto você faça, ele não pode amadurecer. Não importa quanto o pastor Joaquim Gonçalves pregou, ele não pode amadurecer o fruto. Não importa quanto pastor Osmar pregou, ele não pode amadurecer o fruto. Não importa quanto esses pastores das mensagens pregaram, o pastor Luiz Mendes, o pastor Manuel Ponte, não importa quantos eles pregaram, a mensagem dele nunca poderia amadurecer o fruto. Vocês estão vendo aqui o que o profeta está dizendo aqui? Ele fala assim, ó: não importa quanto você pregue ou quanto você faça, ele não pode ser amadurecido, ele não pode ser manifestado, não pode ser vindicado, unicamente porque ele disse: eu sou a luz do mundo. Então a palavra tem que vir um poder do Espírito Santo, ele mesmo, para amadurecer, ou vindicar, ou provar, ou para manifestar o que ele predisse que aconteceria. Nesse dia, a luz do entardecer produzirá isto. Vocês estão vendo? A luz do entardecer é a mensagem do irmão Branham. A luz do entardecer vai produzir os frutos que vão receber essa mensagem aqui de Malaquias 4:2, que nascerá o sol da justiça. Essa é a mensagem que eu prego para vocês desde 2013. Eu prego para vocês que esse sol da justiça irá nascer para amadurecer o fruto. Esse sol da justiça aqui de Malaquias 4:2 é o ministério de Apocalipse 10, de 8 a 11, porque o anjo forte está de novo com o pé na terra e no mar. É o mesmo ministério. Deus só mudou o homem com o ministério. Ele fala assim, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo de vossas asas, e saireis e crescereis como um bezerro no cevador. Pois a mensagem de Malaquias 4:2, ela vai vir para amadurecer o fruto. Vocês estão entendendo? Essa mensagem de Malaquias 4:2, do grande sol da justiça, é Deus. Porque quando o sol da justiça estava com o irmão Branham, foi no pôr do sol. Deus estava saindo de cena com o irmão Branham. Mas para que haja um arrebatamento, é necessário que o sol da justiça nasça outra vez. E nasce em um profeta. Vou ver que eu acho que na mensagem festa das trombetas, para que vocês possam entender. Vou ler mais uma vez aqui para que vocês possam entender. Ele diz assim, vê se eu acho para mostrar para vocês aqui na mensagem festa das trombetas. Ele fala assim,
para que vocês possam entender de que sol da justiça o irmão Branham está dizendo. É por isso que os Estados Unidos, ele não deixa as pessoas verem as profecias de William Branham. Ele mantém o irmão Branham no patamar que o irmão Branham fez tudo e não tem nada para frente. Um prega que o irmão Branham vai ressuscitar para revelar, porque Deus nunca fez isso. E ele não deixa as pessoas ver o que está escrito dentro das mensagens do irmão Branham. Isso aqui, meus amigos, eu não estou aqui interpretando nada, eu não estou aqui criando um novo ídolo, eu estou mostrando para vocês, dentro das mensagens do William Branham, o que ele está dizendo a respeito do futuro, que vai acontecer, para que essa noiva venha subir no arrebatamento. Espero que vocês tenham entendido isso. Ele diz assim: olha, quero dizer uma coisa mais atentamente agora, não perca isso. Quão tremendo da mensagem do sétimo anjo. O mensageiro do sétimo selo em Apocalipse 10 é o sétimo selo até a sétima trombeta. Porque o mensageiro de Apocalipse 10 até a sétima trombeta, que a sétima trombeta toca para Israel. Mas o sétimo anjo, ele é o mensageiro do sétimo selo em Apocalipse 10 até a sétima trombeta. Mas Apocalipse 10 de 1 a 7 é irmão Branham. Mas Apocalipse 10 de 8 a 11 é o mesmo sétimo anjo que está lá de pé de novo. O sétimo anjo de Apocalipse 10 de 8 a 11 está de novo com pela terra e no mar. O profeta está dizendo aqui, em Apocalipse 10 era o sétimo selo até a sétima trombeta, e entre esses dois tempos, o sétimo anjo é o mensageiro de Apocalipse 10, e entre esses dois tempos, qual os dois tempos que tem em Apocalipse 10? Apocalipse 10 de 1 a 7, que é a mensagem do irmão Branham, e Apocalipse 10 de 8 a 11, que é o mesmo sétimo anjo. Aí virando a folha aqui, o profeta fala assim, porque é isso aqui que segue as pessoas. O profeta já estava entendendo que as pessoas não estavam entendendo o que ele estava pregando. Ele fala assim: ó Deus, como podemos dizer isso para fazer com que o povo veja? O profeta sabia que o povo não ia entender isso aqui. Porque não ia entender. Ele fala assim: e entre essa sexta trombeta e a sétima trombeta, a sexta trombeta e o sexto selo soam ao mesmo tempo, porque a sétima trombeta soa dentro do sétimo selo, dentro do sexto selo. A sétima trombeta, quando o sétimo selo abre para levar a noiva, aí abre o sexto selo, que é a grande tribulação. A sexta trombeta, a sétima trombeta abre dentro do sexto selo. Está dizendo aqui, o sexto selo soa ao mesmo tempo. Pois vocês estão vendo, ao mesmo tempo que o evangelho brota para Israel, a sétima trombeta, o sexto selo abre. A grande tribulação, a noiva sobe pela revelação do sétimo selo. O mamãe está dizendo aqui, trombeta. A sexta trombeta, o sexto selo soa ao mesmo tempo. E entre a sexta trombeta e a sétima trombeta, aparece um profeta diante dos gentios para chamar o povo de volta à doutrina pentecostal original. E as duas testemunhas aparecem em Apocalipse 11. Vocês estão vendo? Isso aqui é irmão Branham? Isso aqui é irmão Branham quando aparece um profeta diante dos gentios. Vocês estão vendo o que o profeta está dizendo aqui? Os Estados Unidos não deixa passar isso aqui, não. Não deixa passar isso aqui. Lá nos Estados Unidos, o profeta irmão Branham virou slogan. Eles querem manter o profeta no auge, mas eles não deixam que as pessoas venham ver as profecias de William Branham, o que ele está dizendo dentro dessas mensagens. E o meu ministério aqui é mostrar para vocês que o que o William Branham está dizendo dentro dessas mensagens. Ele fala assim: a sétima trombeta aparece um profeta diante dos gentios. Vocês estão vendo? Diante dos gentios, para chamar o povo de volta à doutrina pentecostal original. E as duas testemunhas de Apocalipse 11, está vendo? Aparecem para os judeus. Quer dizer, existe um profeta ali, levando a noiva no arrebatamento, e as duas testemunhas de Apocalipse 11 aparecem para os judeus. É aqui o momento está dizendo, bem claro. Não tem como interpretar isso aqui. E ele não deixa que a mensagem passe. Não deixa que a mensagem passe. Para chamar o povo de volta à doutrina pentecostal original. E as duas testemunhas
de Apocalipse 11 aparece para judeus para enviá-la a Jesus Cristo, ó, enquanto a igreja está sendo arrebatada. É na hora do arrebatamento aparece o profeta diante dos gentios. Olha, meus amigos, eu tenho pregado essa mensagem aqui, as pessoas ouvem os meus vídeos, está lá as visualizações dos meus vídeos, mas nenhuma curte, nenhuma compartilha. Sabe por quê? É essa igreja que está sendo representada em uma cruz. As pessoas que dizem crer nessa mensagem do irmão Brando estão vivendo aí qualquer tipo de vida, dizendo que crê no irmão Brando, dizendo que crê na mensagem, vivendo qualquer tipo de vida aí. E o irmão Brando viu essa igreja representada em uma bruxa. Eles veem isso aqui, mas eles não têm coragem de compartilhar, eles não têm coragem de dar um amém, não têm coragem de dar nenhuma curtida. Sabe por quê? Porque eles não se enquadram com esta palavra. Haverá um arrebatamento e cumprirá do jeito que o irmão Brando pregou. O batismo em nome de Jesus Cristo estava na Bíblia o tempo todo, e as denominações nunca enxergaram isso. E o que eu estou pregando aqui está dentro da mensagem do irmão Brando, e eles nunca enxergaram isso, nem faz questão de enxergar. Porque aquilo que estou pregando, quando esse sol da justiça nascer, a noiva será chamada, meus amigos, e muitos virarão virgens para não ouvir esse chamado. Mas eu já estou fazendo a prenúncia aqui desse chamado, porque esse sol da justiça de Malaquias 4:2 nascerá, e o profeta fala assim: quando aquele sol da justiça nascer com cura, não será uma cura física como nós pensamos, o mortal será revertido de imortalidade. Espero que vocês tenham entendido. Eu espero que minhas mensagens estejam ajudando todos vocês a entender o que o profeta irmão Brando. Olha, meus amigos, eu sigo vários grupos, muitos grupos eu sigo, mais de 120 e tantos grupos. Eu posto minha mensagem lá no meio desses grupos. Tem os grupos da mensagem que eu curto, boto minhas mensagens lá, mas tem os grupos evangélicos, os grupos que talvez nem conhecem a mensagem do irmão Brando. As pessoas do grupo evangélico curtem mais minha mensagem do que o próprio povo da mensagem que eu boto lá no grupo para eles assistirem isso aqui. Vocês estão entendendo a visão da coisa? Mas essa noiva será chamada quando esse sol da justiça manifestar a sua mensagem. Aqueles que ouvirem esse grande sol da justiça, eles entrarão nessa palavra aqui, ó, um profeta diante do gentio, para chamar o povo de volta à doutrina pentecostal original. Qual é essa doutrina pentecostal original? À meia-noite ouve-se o clamor, eis a esposa irá ao encontro. Quem tinha o azeite recebeu o esposo, quem não tinha. Esse é o poder pentecostal original. A noiva fará uma varredura no mundo. O profeta fala, será uma mensagem de 40 dias, com esse poder pentecostal original. E a mensagem da noiva, o rato que deu, vocês ficaram. Esta é a mensagem. Mas espero que vocês venham entender o que o meu Brando está dizendo. Mas muitos entenderão o que eu estou dizendo aqui. Muitos entenderão isso aqui. Mas quando a tribulação não estiver caindo nas costas dele, que o anticristo estiver colocando sobre vocês o peso de você negar, viverá. Se você dizer que crê, você morrerá. Aí vocês vão crer. Aí no final todos vão crer. Mas muitos vão crer para subir, e muitos vão crer depois e ficarem. Mas graças a Deus por tudo, grande Pai Celestial, eu disse aqui, Senhor, expõe tua palavra. Tu sabe que está escrito dessa forma, Senhor. Tu sabe que eu tenho lido essas mensagens, tenho ouvido essas coisas, que o anjo do Senhor me mostrou todas essas coisas aqui que eu prego para as pessoas. Não é uma interpretação minha. Vocês podem ir lá no parágrafo da mensagem, ler a mensagem, que está do jeito que eu estou falando aqui.
Uma das maiores mensagens que foram pregadas através do profeta Irmão Brando, ele fala que uma das maiores mensagens que ele pregou foi o sinal, e a outra foi a festa da trombeta. Isso tudo está nessa mensagem, festa da trombeta. É uma mensagem muito forte. Grande Pai Celestial, leva o Senhor debaixo da cobertura do teu sangue, nos proteja, livre de todo mal. O Senhor é essa fonte de riqueza e sabedoria. Abra o seu entendimento de teus filhos, Senhor, para alcançar essa dádiva de subir nesse arrebatamento. Mas todos que vão subir já estão predestinados, Senhor, nós sabemos disso. Mas a tua mensagem, Senhor, tem que ser pregada, para que aqueles que ficarem saber que existiu uma voz aqui. Muito obrigado, Senhor. Leva debaixo da cobertura do teu sangue, nos proteja e livra de todo mal. Amém. Amém.